um livro que foi bastante importante na minha vida, tanto para minha parte profissional quanto pessoal. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um livro que foi bastante importante na minha vida, tanto para minha parte profissional quanto pessoal. Foi um livro que me ajudou muito em algumas tomadas de decisões profissionais, decisões pessoais com relação especialmente decisões de compras ou de fazer algum curso daquilo que eu quero estudar ou produzir. E é um livro um pouco recente, mas de um autor que já escreve há bastante tempo. É o livro do Falcone, O Verdadeiro Poder. Verdadeiro Poder, livro do Vicente Falcone. Eu conheci o Falcone em 1994, quando me apresentaram o livro dele, Controle da Qualidade Total, TQC, um livro que ele escreveu em 92, então era um livro bem recente. Esse livro já me ajudou muito a entender toda a parte de controle de qualidade, os fundamentos ali do controle de qualidade, e desde então eu acompanho os artigos, livros e trabalhos sobre o Falcone. E conhecer bastante coisa do Falcone me ajudou na caminhada tanto da qualidade quanto da gestão. O próprio Falcone, eu acompanhei a caminhada dele da qualidade para a gestão. Ele era um consultor já renomado, reconhecido nos conceitos ali e nos processos da qualidade, e ele evoluiu para a gestão, trabalhando muita coisa baseada em números, baseada em controle de qualidade. Ele levou os controles de números, os controles estatísticos, os controles matemáticos, os conceitos matemáticos da qualidade para a gestão como um todo. E o Falcone é um cara especial, eu acho que é um brasileiro reconhecido mundialmente. O livro Verdadeiro Poder, esse livro especialmente que eu tenho em mãos, ele foi publicado, impresso em 2009, né? É um livro de 152 páginas, um livro tranquilo de ler, mas um livro para consulta, um livro que serve para o dia a dia, aquele livro, né, de cabeceira que é bom você ter na prateleira de casa. Logo no início do livro, ele recomenda a utilização do método da cumbuca. O método da cumbuca é muito interessante para você ler ou estudar livros, artigos, normas, procedimentos em grupo. Então é uma coisa que eu aprendi lá em 94, quando li, usando o método da cumbuca e recomendado por um chefe que nós tínhamos na época. E ele usou o método da cumbuca conosco, porque ele já conhecia o método da cumbuca, que era já recomendado pelo Falcone. E o método da cumbuca é o seguinte: você forma, né, o Falcone explica aqui nesse livro inclusive, você forma grupos de 6 pessoas, no mínimo 4, ele recomenda, tá? De 4 a 6 pessoas. Se tem mais do que 6 pessoas, né, de repente é melhor formar 2 grupos. Tá? E aí você marca encontros mais ou menos uma vez por semana, encontros ali de 2 horas. Tá? O ideal é que seja sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Cada membro do grupo vai estudar uma parte desse livro, dessa norma,
e vai apresentar para os outros esta parte. E como que essa parte é definida? Daí o nome da cumbuca. Essas partes são colocadas num papel, colocadas na cumbuca e sorteadas. Então a cumbuca nada mais é do que o sorteio de quem vai ler o quê, de quem vai estudar cada parte. Eu já usei variações do método da cumbuca, distribuindo as partes de um livro, de uma norma, para os membros de uma equipe, mas sem sorteio. Já usei uma variação indicando essa parte de acordo com a área de conhecimento, a afinidade de cada uma dessas pessoas. Também é um negócio interessante, também é uma forma interessante. Isso vai ajudar no estudo, no desenvolvimento, porque as pessoas não vão ter que, todos eles, ler a obra inteira num curto espaço de tempo, todos eles acabam lendo a obra inteira, cada período um pedaço, e discutindo o que cada um entendeu, mas a questão de ter o compromisso de ler e explicar para os colegas ajuda muito no incentivo à leitura, no compromisso e na assimilação da leitura. Bom, o livro fala de várias coisas, ele é dividido em algumas partes, as partes principais, parte 1, parte 2, parte 3, depois tem a parte 4, que é a mensagem final, parte 5, apêndice, e são 10 capítulos. Então a parte 1 tem 4 capítulos, a parte 2 tem mais 5 capítulos e a parte 3, 1 capítulo. E é interessante como Falcone divide o livro, porque ele começa ali os fatores, a parte 1, indicando os fatores fundamentais da gestão. E aí quais são os fatores fundamentais da gestão? O capítulo 1 ele vai falar do foco da gestão, o capítulo 2 ele vai falar dos fatores que garantem resultados, então quais são os fatores que garantem resultado, o método e o sistema de gestão e o desempenho da organização. Então essa é a parte fundamental. Depois ele entra na parte 2, no método gerencial, que é análise de sistemas. Não só sistemas de medição, não só sistemas informatizados, mas sistemas de trabalho, sistemas de processos, sistemas de conhecimento. E a gente depois olha um pouquinho o que são esses sistemas. Como conduzir a análise, como envolver pessoas na análise. Então aqui o foco em pessoas, e tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que olhar e se preocupar com a questão das pessoas, com o foco nas pessoas. Então, como eu vou envolver as pessoas na análise e por que eu tenho que envolver as pessoas na análise, como conduzir as melhorias na organização, como operar com resultados estáveis, então como manter esses resultados. Porque muitas ações de melhoria, elas produzem resultados imediatos, resultados num determinado prazo, mas a gente percebe muitas vezes a perda desse resultado. E como isso ser estável. E na parte 3, então ele entra na parte 3, falando do gerenciamento da aquisição de conhecimento na organização. E aí, como que se faz essa aquisição de conhecimento? A questão da aquisição de conhecimento, ele trata em um capítulo, é um capítulo relativamente curto, mas é interessante que, se você quiser evoluir nessa questão da aquisição do conhecimento na organização, tem um outro livro que eu sempre recomendo bastante, que é o livro A Quinta Disciplina. Então, um assunto que o Falcone trata em 10 páginas, tem um livro grande, que é o livro da Quinta Disciplina, a arte e a prática das organizações que aprendem.
e fala a quinta disciplina, é o pensamento sistêmico, e aí, se vocês quiserem, a gente faz um podcast, algum vídeo, uma série sobre o pensamento sistêmico também. Tem bastante coisa para falar das disciplinas e do pensamento sistêmico.